Nós estamos retornando então para o segundo bloco do programa Wellington Andrade. Nesse segundo bloco, nós já temos nos estúdios a presença do pré-candidato a prefeito pelo PV, Rogério Lima. Cadê o Rogério Lima? Tá na tela? Aê, o Benício deu uma cortada em você, hein, Rogerinho? Foi de leve só. Bom, mas antes de conversar com o Rogerinho, já registrar também a presença do advogado que veio acompanhando aqui o Rogerinho, né? O Júlio César, filho de um grande amigo nosso, que eu chamava o seu Seara, mas não era o nome dele, não era esse, né, Julião? Qual era o nome? Do Seabra? Era o Júlio, né? Então, era o Júlio Seabra também, nossa homenagem aí ao saudoso seu Júlio. Antes de falar com o Rogerinho, então, vamos falar da Proplastic, gente. Proplastic tem sacos plásticos oxibiodegradáveis, descartáveis e tudo para sua festa. Tem isso aí na Proplastic. A Proplastic de Vicente Carvalho também oferece produtos para a rave, aquela balada de fim de festa, né? Óculos, colares, tiaras, máscaras. A Proplastic de Vicente Carvalho também faz venda e locação de fantasias para adultos e venda de fantasias para crianças o ano inteiro. É por isso que todo mundo diz Proplastic Santos, Proplastic São Vicente, Proplastic Vicente de Carvalho. Aqui tem tudo. Agora sim, então, vamos conversar com o pré-candidato a prefeito pelo PV, Rogério Lima Neto. Rogerinho, obrigado pela presença. Obrigado Wellington, é sempre um prazer estar aqui no seu programa, um programa de nível, um programa que tem debates à altura do Guarujá. Guarujá esse que está entregue às traças, né, Wellington? É sempre muito triste quando eu saio daqui, vou a Santos, vou a São Paulo e encontro alguns amigos. Poxa, você está no Guarujá? Nossa, como o Guarujá era bonito. Nossa, como o Guarujá era gostoso. Tudo no passado. Sempre no passado. Mas isso vai mudar, Wellington. Eu tenho percebido, tenho caminhado pelas ruas e o povo quer mudança, o povo está determinado. O povo, nessa eleição eu tenho certeza que vai acontecer algo inesperado, que é o que a população espera e é a resposta que eles vão dar a tudo que tem acontecido no Brasil, não é só no Guarujá. As notícias que se falam pelo Brasil inteiro é que a classe política está saturada, está na hora deles aposentarem. E aqui no Guarujá não é diferente, né, Wellington? Está aí a Câmara apoiando esse governo que passou 7 anos congelado. Eu digo que o Guarujá estava inerte, está sem movimentação. Ô Rogerinho, por falar em Câmara, a gente conversando com o Duíno falou que essa questão do título aí do Fábio Fronterrota, o Duíno ficou até meio irritado e falou que o Guarujá não é curral eleitoral. O que você acha aí da Câmara ter aprovado esse título de cidadão para o Fábio Fronterrota? Wellington, eu vejo isso com muita tristeza. Não é só o título de cidadão para o empresário que se dá, é com tudo que eles se tratam. Há poucos meses atrás, houve uma denúncia sobre a melancia, sobre a compra de merendas escolares superfaturadas. E o que aconteceu? Acabou em pizza. É melancia que acaba em pizza. Essa é a Câmara do Guarujá. Por isso, Wellington, que dentro do PV não tem nenhum vereador. Até porque o projeto do PV, a gente convidou e veio aqui no seu programa convidar as pessoas a virem filiar-se ao partido, a ser candidato a vereador no Partido Verde, mas com um propósito, que você nunca tivesse sido vereador. Por quê? Porque eles já tiveram a oportunidade deles. Então está na hora da gente virar a página. O Guarujá precisa disso, de uma mudança, virar a página e aposentar esses políticos, esses politiqueiros. Dar uma honraria de um título desse porte, que é o título de cidadão, requer um currículo grandioso. Não menosprezando o empresário que veio aqui e fez dois, três eventos na cidade. Será que ele, quando tinha a empresa dele aqui no Guarujá, ele recolheu os impostos devidos? Será que ele não montou uma outra empresa e largou aquela aberta com dívidas na prefeitura? Será? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês. Para você, Wellington, depois, como é um repórter investigativo, ir mais a fundo. Vamos ver quem se posa de empresário na cidade, mas que nada tem a dever para a sociedade, nada tem a dever no patrimônio público, em dívidas públicas, que tenham uma história de empresário como a minha, que estou aqui há mais de 25, 28 anos com empresas da nossa família, farmácia, construtora, administradora, e não temos nada a nos envergonhar. Pelo contrário, geramos empregos, renda. Então o empresário de sucesso
é aquele que pode até fechar a sua empresa, mas que não deixe dívida para trás, né, Wellington? Então, antes da gente dar um título de cidadão, vamos ver primeiro a história do empresário, porque teve muitas pessoas que tiveram a honra de ter esse título merecido. E é essas pessoas que você passa a envergonhar quando você dá um título para uma pessoa que não condiz com o histórico que você precisa ter para ter esse título. E outra coisa, né? Eu acho que assim, a Câmara faz o papel de ridículo, né? Porque na cidade ninguém sabe quem é esse cidadão. Ele faz aí os shows, tem shows sem licitação, inclusive, que tem processos correndo. A Associação Amigo do Jardim Virgínia tem um processo movendo um processo contra eles, devido aos shows que fizeram lá, pela bagunça que foi feita no bairro da Enseada, e alguns problemas também na questão de não ter tido licitação. Agora, uma coisa que eu acho engraçado até, é que 7 anos ele ficou junto com a prefeita, e agora parece que ele vai se juntar depois aí com o Dr. Walter Suma. Então, é uma coisa que é de se estranhar, porque a gente imaginava que estava montando um partido para apoiar a atual gestão. Então, Wellington, na verdade, quando você fala de estranhar, eu não vejo com muita estranheza não, porque eu acho que a administração ela está montando uma teia para essa eleição. Teia esta que ela está meio direcionada, como o Adilson, um pré-candidato, o Fábio Froterota como um outro candidato, e para minha surpresa, não sabia, me falaram, não sei se você está sabendo, parece que o Cândido passa a ser um dos coordenadores do Walter Suma. Então, não sei, mas me parece que tem 3 candidatos a prefeito da Antonieta, querendo que polarize essa eleição contra o candidato Farid, que na última eleição foi o que aconteceu. Acontece que eles não estão contando com o inesperado, que é hoje a população está com 78% de indecisos. Então, eu acredito, e é nisso que eu aposto, que nós vamos viver uma eleição atípica, Wellington. O povo está deixando as coisas acontecerem. Deixando rolar. Está deixando rolar, estão ouvindo. E eu te falo aqui, Wellington, quase todos os pré-candidatos estão cometendo uma irregularidade na lei eleitoral, porque não se pode fazer campanha. A lei é muito clara, são 45 dias de campanha eleitoral, então ninguém aqui é candidato, todo mundo é pré-candidato. Então você tem que vir num programa de televisão, você tem que fazer reuniões partidárias e não sair visitando, indo a campo nas ruas. Ao meu ver, eu acredito que isso já é uma eleição, você já está fazendo uma campanha política. Mas eu acho que o juiz está atento, os juízes hoje no nosso país estão fortalecidos graças ao Sérgio Moro, então eles não vão dar moleza, então eu vou cumprir a lei à risca. Eu avisei para os meus pré-candidatos a vereadores que a gente filiou, que ainda não estamos vivendo um momento de campanha, agora nós estamos vivendo um momento de organização, de preparação de governo, de proposta para quando chegar o período eleitoral, a gente poder estar apresentando. Eu acho que, por exemplo, eu tive uma conversa com alguns zeladores aqui da Astúrias e um tempo atrás eu tive com alguns zeladores da Enseada. No meu plano de governo, Wellington, a gente está montando um conselho, que se eu chegar à prefeitura, esse conselho vai ser formado por zeladores, corretores de imóvel, garçom e taxista. Por que eu preciso desse conselho? Porque eles são as pessoas que estão ligadas diretamente com o turista da cidade. Porque nós já temos a associação de médicos, a associação dos engenheiros, então essa sociedade já está bem representada. Então, com esse conselho, eu quero inovar junto à prefeitura, não trabalhar a prefeitura com câmara só, não, eu quero trabalhar num formato de tábula redonda, como era o rei Arthur fazia. Nós vamos sentar todos numa mesa e todos nós temos o mesmo peso. O prefeito passa a dar a opinião dele, junto com o Elton, que é o jornalista, junto com o zelador, junto com o corretor, porque todos eles vivem a cidade. E é assim que o povo está querendo uma administração, uma administração, né? Compartilhada, uma administração aberta. Porque a gente tem que ter hoje, graças aos recursos da internet, redes sociais, hoje a gente tem que ter um time para tudo na vida, não é só para política. E o empresário hoje vive isso, Wellington. Ele tem que estar antenado. Então pintou um problema, vamos resolver. Como? Assim. Então eu tenho certeza que o modo do PV
de planejar e administrar vai ser inesperado, vai ser surpreendente, que é o que hoje a população do Guarujá está querendo. Rogerinho, indo para o âmbito federal, como é que foi a votação do PV na questão do impeachment da presidente Dilma na Câmara? O PV votou 100% sim contra, com a saída da presidente Dilma, né? Até porque, Wellington... A favor do impeachment? A favor do impeachment, a favor do impeachment. O PV, ele sempre se portou nas gestões independente. Você pode ver que o PV, dentre todas as administrações, ele não faz conchavo nem acordos. Ele quer participar, mas participar dando ideias, criticando, pontuando. E assim, eu acho que hoje o momento do PV está único no país, porque o PMDB passou pelo momento dele, o PSDB passou pelo momento dele e o PT também teve a sua oportunidade. Então, com isso, agora parece que a vez é do PV. Então eu acredito que nas próximas eleições o PV, não só no Guarujá, mas eu acredito que na Baixada Santista e no estado de São Paulo nós vamos surpreender, porque as propostas do PV, elas estão começando, está parecendo prova real. O que se falava está acontecendo. Você imagina que o ano passado ia faltar água no estado de São Paulo? Você falar há 10 anos atrás que ia faltar água no Brasil, todo mundo ia rir da tua cara. Falar, pô, mulher, você está brincando? Você tem o maior rio do mundo. E acabou a água aqui em São Paulo. Então, quando se fala de água, me remete a Sabesp. Sabesp é essa empresa que, se o PV estiver na administração, ela vai ser muito retalhada, porque é o que ela faz com a nossa cidade. A Sabesp, ela picota a nossa cidade inteira, ela esburaca essa cidade inteira e depois vem como uma colcha de retalho, remendando a cidade. Então, quando vem a chuva, volta o buraco. E má remendada, né? Exatamente. Então, pode ter certeza que se o PV estiver nessa administração, a Sabesp vai entrar na linha na nossa gestão. E fora a falta d'água em Vicente Carvalho, né? Não é só em Vicente Carvalho, não. No Perequê, na Enseada. Tem e fora os vazamentos, Wellington, com essa falta de água, você passa na rua, você passa num dia, tá lá 2, 3 dias, água limpa correndo. Isso é crime, isso aí tinha que prender. Como prenderam os donos das empreiteiras, tinha que prender o presidente da Sabesp. É verdade. Agora, Rogerinho, você ainda não está fazendo campanha, você falou, deixou bem claro isso, mas nos contatos que você faz, é claro, você na qualidade de pré-candidato, as pessoas começam a perguntar a sua opinião a respeito de algumas coisas da cidade. Você sendo prefeito, e isso a lei permite a gente fazer esse tipo de pergunta, você sendo prefeito, quais seriam as suas primeiras ações no governo? Então, Wellington, eu tive um programa passado, eu não me lembro se foi aqui ou se foi no Tuca, que eu disse que para a gente precisava primeiro enxugar a máquina. E como seria feito? Acabando com esses cargos de comissão que, justamente agora, no mês passado, o juiz determinou que a prefeita acabasse com uma porcentagem desses cargos em comissão. Esses cargos que eu dizia na época, que a prefeita poderia ter mandado embora sem que qualquer outro problema. Você comentou no outro programa nosso. Você lembra, né, Wellington? Com esse corte, a gente está economizando em torno de 1,5 milhão a 2 milhões por mês na folha de pagamento. Isso é dinheiro que está deixando de sair do cofre público. Na nossa gestão, o nosso corte seria maior. Nós queremos chegar em torno de uma economia de 2,5 milhões. Com essa economia, no primeiro ano, nós estamos falando em torno de 28 milhões, Wellington. Com 28 milhões de recursos, nós podemos construir um hospital para a nossa cidade, no primeiro e acho que entregando no segundo ano, porque aí nós temos beirando quase 60 milhões, e podemos construir ainda alguns mini-Sesc. Eu chamo de mini-Sesc porque o Guarujá não tem nem Sesc. E eu acredito, porque pra gente, todo mundo fala que o problema do Guarujá é falta de emprego, é que o jovem está abandonado na rua. Eu acho que para a gente cuidar do jovem, primeiro, a gente precisa dar ocupação para ele. Então a gente criar alguns mini-Sescs, não sei se 15 ou 20, distribuídos entre Vicente de Carvalho e Guarujá, esses Sescs ficariam abertos no final de semana para as atividades físicas, esportivas, culturais, e a gente mantém
e qualificando o jovem com aulas de informática, algumas oficinas de pedreiro, oficinas de marcenaria, de elétrica. Então a gente estaria qualificando o jovem, ocupando o jovem, tirando o jovem da rua. Nós vamos estar qualificando ele para os empregos que nós estamos perdendo para as pessoas que vêm de Santos aqui pegar esses empregos, Wellington. Então essa seria uma da nossa forma de gerir esse recurso que nós estaríamos economizando. Então nós estamos cuidando da saúde, porque um hospital é extremamente necessário. Nós vivemos numa cidade de 300 mil a 320 mil habitantes, onde nós só temos 2 hospitais. Em Santos, a população fica em torno de 500 mil habitantes e temos 12 hospitais. Então, para a saúde ficar ruim no Guarujá, precisa de 6. Porque em Santos a saúde não é boa, ela também é precária. Então, para a gente ficar com a saúde precária, precisa de 6. Então, tenho certeza que se a gente chegar na administração, um hospital pelo menos nós vamos entregar. Nós vamos fazer esses centros comunitários que a gente está apelidando de SESC. E também quero cuidar do transporte público que tá um caos na nossa cidade. Só uma coisa que eu queria dizer, Wellington, é que eu queria trazer de volta o ônibus do surfista, que era um atrativo para que essa molecada não fique na rua ociosa, que ela venha surfar, e era o ônibus que tinha para pôr as pranchas aqui para eles virem à praia. Então, Wellington, essas seriam as nossas ideias, né? Rogério Lima, Rogério, né? Rogério era Rogerinho, agora é Rogério Lima, pré-candidato a prefeito pelo PV, Partido Verde do Guarujá, que esteve conosco nesse segundo bloco. A gente vai a um rápido intervalo e volta já.